Agora, eu quero trazer aqui uma reflexão, fazer uma meditação na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, e você vai entender por que tem gente que diz que crê em Deus e nunca se liberta do mal, e por que tem gente que diz que crê e a fé funciona, a libertação acontece. Olha só o que Paulo instruiu a Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo, era um pastor, um pregador da palavra, e Paulo, orientou Timóteo a fazer isso aqui. Vamos ler juntos. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Tem muita gente presa pelos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Ou seja, mantenha aí a passagem bíblica. Paulo estava instruindo a Timóteo que ele deveria instruir as pessoas que resistem à pregação do Evangelho, sabe? Aquelas pessoas que ouvem, mas entra por um ouvido, sai pelo outro. Elas não colocam em prática, elas não se arrependem de seus pecados, elas não abandonam a mentira, as traições, sabe? As suas corrupções, a vida louca, a vida torta, a vida errada. A pessoa não toma uma decisão, elas resistem. Então Paulo está dizendo para Timóteo que com mansidão ele deve instruir essas pessoas, para ver se em algum momento elas se arrependem, elas se abrem para a verdade, elas se despertem e se desprendam dos laços do diabo. Quais são os laços do diabo? Aí ele explica no final, em que a vontade dele, quer dizer, do diabo, estão presos. Ou seja, quando uma pessoa faz a vontade do diabo, ela fica presa, ela fica enlaçada ao mal. Não há como uma pessoa querer ficar livre do mal fazendo a vontade dele. Tem muita gente que, por exemplo, pensa assim, eu vou mandar uma mensagem lá para o WhatsApp, eu vou ligar lá para o programa e vou pedir oração, para o bispo orar por mim, para os pastores orarem por mim. Tem gente que diz, eu quero oração. Ótimo, nós oramos. O que a gente mais faz é orar pelas pessoas. Mas não há como a nossa oração compensar a falta disso aqui. A falta de decisão da pessoa de abandonar a vontade do mal. É muito comum na oração que a gente faz na igreja, por exemplo, principalmente às sextas-feiras, a gente coloca as mãos na cabeça das pessoas e a gente fala com o problema das pessoas, fala com o mal e no final da oração a gente diz, em nome de Jesus, sai! E o interessante é que na hora que a gente faz isso, as pessoas falam, olha, minha dor sumiu, eu estou sentindo uma leveza, o peso que eu estava sentindo saiu. Mas muitas dessas pessoas, quando saem da igreja, o que elas vão fazer? Elas vão fazer a vontade do diabo. E quando isso acontece, então o mal laça, ou seja, amarra, prende essas pessoas novamente. E aí não tem como. Não tem como elas ficarem livres do mal se elas fazem a vontade do mal. É como se na hora da oração a gente dissesse sai, a própria pessoa diz para o mal sair da vida dela, mas o comportamento da pessoa fora da igreja está dizendo para o mal, vem, volta, fique à vontade. A casa é sua. E aí ele entra e continua destruindo a vida daquela pessoa. Por isso, minha amiga, meu amigo, a principal oração de libertação, a maior oração de libertação que uma pessoa pode fazer é aquela em que ela se curva diante de Deus e confessa os seus pecados, as suas culpas, os seus erros. Ali a pessoa se humilha, se vê perdida e pede a Deus perdão, pede a Deus misericórdia. Quando isso acontece, então ela se desprende
dos laços do diabo, que diz respeito a ficar fazendo a vontade dele. E aí, sim, de fato e de verdade, há libertação total e completa. E a vida daquela pessoa é completamente transformada. E essa oração, essa decisão, você pode tomar aí agora. Você pode agora falar com Deus e dizer: meu Deus, eu me arrependo, eu não vou mais mentir, eu não vou mais lesar o meu próximo, eu não vou mais trair, eu não vou enganar, eu não vou mais viver na corrupção desse mundo. Se você fizer isso, onde você estiver, seja você quem for, em que situação estiver, agora você encontra paz, perdão e fica livre dos laços do mal. Daqui a pouquinho nós vamos trazer um testemunho aqui no programa.